Ontem nós mostramos aqui no Cidade Alerta a chuva caindo em São Paulo, em várias regiões e também na Grande São Paulo, né? A gente sabe que quando isso acontece, as ruas ficam alagadas e casas são inundadas. Nós temos também casas que são construídas em morros, aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, e o deslizamento de terra pode acontecer a qualquer momento, infelizmente aconteceu. O temporal de ontem trouxe muita tristeza, destruição, você vai ver comigo algumas imagens que foram feitas pela nossa equipe durante o dia. Olha que situação desta família, olha que tristeza nesse caso. Um deslizamento de terra soterrou algumas casas em Budas Artes. Em Budas Artes, para você que está fora de São Paulo, uma cidade que fica aqui bem pertinho de São Paulo capital, né? Nós temos 4 vítimas da mesma família, vítimas fatais, né? Que entraram na estatística, né, de mortes. Nós temos uma mãe, que é a Jaqueline, que tem 25 anos. Ela foi soterrada durante desse deslizamento de terra em Budas Artes. Nós temos também mais 3 filhos desta mulher. 3 filhos que foram encontrados todos sem vida. Olha que tristeza, olha que tragédia. Além dessas pessoas que eu acabei de citar para você, além das 4 pessoas da mesma família, a mãe e 3 filhos, nós temos outras 2 pessoas que também estão desaparecidas. Nós temos um outro menino que é parente das pessoas que morreram. E nós temos também uma senhora de 56 anos, que é a avó das crianças que morreram, que é a avó desta outra criança que continua desaparecida. Então nós temos, numa família só, 6 pessoas vítimas do deslizamento de terra. 4 mortes confirmadas, só que a gente sabe que quanto mais tempo passa, mais difícil fica, né, a pessoa ser localizada com vida, principalmente nesse tipo de tragédia. Cerca de 40 casas correm risco de desabar a qualquer momento. O Bernardo Armani, pisca o Bernardo lá fazendo um favor, ele está em Budas Artes, onde essa tragédia aconteceu. Para você ver, atrás do Bernardo nós temos essa grande concentração de profissionais e também de curiosos. Porque nós estamos, penúltimo dia do ano, dia 30 de dezembro, a gente entra com essa triste notícia que 3 crianças morreram, uma mãe morreu, são 4 vítimas fatais e outras 2 que estão sendo procuradas, que também são da mesma família, né, Bernardo? Boa tarde para você em forma de educação, porque a tristeza reina onde você está, né, Bernardo? É isso mesmo, viu, Bruno? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Um dia muito triste aqui para essa comunidade em Budas Artes. Sol forte durante todo o dia de hoje, muito diferente da noite passada, viu, Bruno? Quando a chuva intensa causou esse deslizamento de terra e 6 pessoas foram soterradas, como você falou. 4 já foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, que trabalha aqui, olha, já vai fechar, eu acho que quase 20 horas de trabalho ininterrupto. Eles estão desde as 10 horas da noite de ontem, ainda com a chuva forte. As primeiras ações começaram na noite de ontem. E as 4 pessoas resgatadas, infelizmente, a Jaqueline e os 3 filhos, Bruno, de 5 anos, 7 anos de idade e outro, um bebezinho de apenas 8 meses, foram retirados, infelizmente, já sem vida desses escombros. E agora os trabalhos continuam, são quase 50 homens do Corpo de Bombeiros que continuam atuando aqui na cidade, o foco um pouco mais atrás, em umas vielas aqui para dentro da comunidade. Então o nosso acesso está restrito aqui para que os bombeiros possam trabalhar tranquilamente. O acesso de moradores também foi restringido aqui nessa entrada. A gente vê que existem cordões isolando o local e eles tentam fazer essa busca agora atrás de Zenaide, de 55 anos, e também do neto dela, o Pierre, de 1 ano e 5 meses, Bruno. Seriam as 2 pessoas ainda desaparecidas depois desse deslizamento. As 2 casas que caíram, né, desabaram completamente, estavam uma ao lado da outra. Uma casa da Zenaide e a outra de um filho dela. E a Jaqueline, que é sobrinha da Zenaide, estava indo visitar a tia, estava lá como uma visita, já estava quase indo para casa. Levou os filhos, levou também o atual companheiro e ele foi o único que foi levado pela enxurrada que descia aqui da encosta, foi para fora da casa e conseguiu escapar com vida. Agora os bombeiros tentam avançar nessas buscas, que contam também com a ajuda de cães farejadores. Foi assim que eles conseguiram localizar boa parte dessas vítimas ainda na madrugada, nas primeiras horas do dia. O primeiro a ser encontrado foi o bebê de 8 meses, depois a mãe, a Jaqueline,
depois, em sequência, o menino de 5 anos e o filho dela mais velho de 7 anos. O capitão, aqui o coronel do Corpo de Bombeiros, que está comandando essa operação, relatou que todos foram encontrados muito próximos uns dos outros, que os filhos estavam praticamente embaixo da mãe e por isso que quase foram retirados de forma simultânea. Ele não sabe dizer se a mãe estava tentando proteger, se abraçou os filhos naquele momento, pois ele fala que um evento como esse, um deslizamento de terra, é algo muito, mas muito rápido, viu, Bruno? Então, ele diz, quando você ouve o estalo, os barulhos, é porque a terra já está invadindo a casa, viu, Bruno? Ô Bernardo, deixa eu só confirmar com você. A mulher que está desaparecida de 55 anos, né, 55 anos, me atualizaram agora, 55, ela não é a avó das crianças que morreram, ela é a avó desta outra criança que está desaparecida, é isso, Bernardo? Exato. Ela é a avó da criança de 1 ano e 5 meses que está desaparecida nesse momento. Então ela é tia da Jaqueline, seria tia-avó, avó de certa forma, né, das outras 3 crianças que foram retiradas sem vida desse deslizamento de terra. Eu estava conversando também com o coronel um pouco antes. Ele falou que o momento mais delicado em uma situação como essa é a chegada do Corpo de Bombeiros ao local, pois eles precisam entender qual o local afetado, se é o único ponto atingido pela terra e pela água que desceram com força, quantas casas haviam naquela região, para tentar começar esse trabalho, saber se as casas eram de madeira, de alvenaria, todas essas informações muito importantes nesse primeiro momento. E claro, os moradores ajudando com essas informações, mas muitas notícias desencontradas em relação à quantidade de pessoas que estavam naquele local. Então, por isso que o trabalho segue aqui e agora os bombeiros procuram essas 2 pessoas, a Zenaide e o neto dela de 1 ano, Bruno. Que tragédia, me dá outra imagem, fazendo favor. Tem outra imagem do helicóptero lá que estou vendo o bombeiro mexendo na lona, né? Tem um bombeiro mexendo numa lona na imagem que eu estou tendo aqui para mim do preview, viu, mestre Edu? Eles estão colocando esta lona para poder evitar que novos deslizamentos aconteçam, né? Agora entrou árvore na frente, mas você consegue ver esta lona preta, né, e que vai ajudando para evitar que novos deslizamentos aconteçam em Budas Artes, aqui na Grande São Paulo, nessa tragédia. 4 pessoas morreram da mesma família, outras 2 também da mesma família estão sendo caçadas, procuradas nesse momento. Bernardo Armani, segue aí, tá? Continua aí acompanhando, daqui a pouco eu volto com você nessa história, tá bom, querido? Que tristeza, hein, gente? Deixa eu te contar essa história completa, eu tô de olho lá. Tem alguma movimentação estranha acontecendo em Budas Artes, hein, nesse momento, hein? Tem alguma por terra, movimentação. Mostra a nossa câmera por terra, fazendo favor. Tem problema, tá chacoalhando, não tem problema não. Tá? Mas o Bernardo Armani já deu um sinal para a nossa equipe chegar mais perto lá, para o repórter cinematográfico chegar mais perto. Mostra lá, meu filho, mostra. Isso, não tem problema não. A imagem ao vivo, tá vendo? Ó, nossa equipe tá indo para um outro ponto, né? Tá tendo uma movimentação agora, né? O bombeiro chamando. Viu? O mestre Edu, vai por mim. Quando voltar a imagem por terra, você coloca a imagem por terra, tá bom? Fazendo favor, tá? Eu estou tentando entender porque é o seguinte, nesse local onde a nossa equipe está, é onde aquela família, né, acabou sendo soterrada nesse deslizamento de terra que aconteceu nas últimas horas. Quem que é o oficial dos bombeiros está falando? Abre o áudio lá. Vamos confirmar, infelizmente, encontramos o corpo da dona Zenaide. Vai demorar ainda algumas horas para poder retirá-la, porque ela está sob uma parede e essa parede tem uma grande quantidade de terra e lama em cima. Mas o corpo já foi encontrado. Acreditamos que a última vítima, a criança, esteja próxima, mas nesse momento ainda não é possível afirmar. Mas agora podemos afirmar com certeza que, infelizmente, a 5ª vítima foi encontrada. Ali seria o quarto da residência? Seria o quarto dela, da residência, onde os parentes falaram que ela estaria junto com a criança na cama. E exatamente onde eles afirmaram é onde ela foi encontrada. O local onde os cães também apontaram? Os cães apontaram depois um segundo lugar e esse também foi um local que foi sinalizado. A gente acredita também que o odor caminhou. Então, outro local que eles sinalizaram não havia nada. Foi o primeiro que a gente atacou. E o segundo local, que é esse aí, ela foi encontrada agora. Qual a profundidade que ela estava? Ela está, digamos assim, na altura do piso. Na altura do piso do cômodo, mas em cima dela podemos colocar aí mais ou menos 4 metros de terra e parede e móveis.
tudo isso retirado na mão, porque não entra máquina ali, né? Nós chegamos na região da cabeça e do tronco, o restante do corpo ainda está sob todo esse material. Então, por isso que o trabalho ainda vai ser demorado. Isso acaba com as esperanças de encontrar a criança com vida? Não, esperança nunca acaba. Então, quando a gente encontrar a criança, aí eu afirmo para todos os senhores e as senhoras, se está com vida ou não, eu posso dizer que é bem complicado. Encontrado Alvenaria que está sobre as pernas dela? Está praticamente sobre todo o corpo. Uma parede de alvenaria, que era a parede do fundo da residência, colado na cama. Então, conforme a terra desceu, a gente entende que a própria parede que estava ao lado da cama deitou sobre ela. Encontrado o corpo da Zenaide, existe ainda uma área grande a ser vasculhada atrás da criança? A área não é grande, a área é pequena. Podemos dizer ali que uns 4 metros quadrados. Só que ainda tem uma grande quantidade de terra para ser retirada. Ela estava na cama, como se imaginava, embaixo do corpo? Se imagina que está ali a cama? Eu sei que a lama atrapalha essa visualização. Possivelmente o Pierre junto com ela? Haviam 2 camas ali, como os parentes afirmaram. Uma cama nós retiramos, ela não se encontrava, e agora a segunda cama ainda não estamos conseguindo visualizar, porque está dando a entender que metade do corpo está para fora da cama. Então nós estamos visualizando... Gente, atenção, algumas regiões do Brasil ficarão agora com a programação local. Abre o áudio da Sonora do Bombeiro para você que segue com a gente. É difícil, teria que fazer um cálculo aí para eu poder te afirmar com certeza, mas podemos colocar aí brincando, são de 10 a 15 toneladas, com certeza. Possibilidade de sobrevivência muito pequena, infelizmente. Além da criança, tem alguma outra vítima que vocês estejam buscando, mais algum desaparecido, não? São, no total, segundo informações de todos os familiares, informações que nos passaram desde ontem, são essas 6 vítimas. Encontramos a 5ª e eu acredito que, como eu dei agora há pouco algumas entrevistas, que nós estávamos próximos delas. A gente viu há pouco que chegaram enxadas, materiais novos, novinhos. Esse é o único recurso que vocês têm agora para retirar essa terra, esse material? É possível aplicar algum maquinário para ajudar nesse trabalho? Não, nós temos maquinário, só que nós estamos trabalhando com esse trabalho manual, porque é nosso protocolo. Até 48, 72 horas não entramos com maquinário pesado. E o local também é bem restrito no que se diz a tamanho. Poderíamos usar outros materiais, nós estamos usando outros equipamentos, cortamos árvores, arrastamos troncos com tifor, esses materiais estão sendo utilizados, mas não propriamente dito aonde se encontra a vítima. A expectativa do trabalho de... ali? Ali onde elas estão, não, porque ali desabou tudo, né? Só algumas paredes em pé, nós derrubamos as que estavam em risco ainda. Existe risco de desabamento em outras residências, como a Defesa Civil falou, mas essas residências não tem mais ninguém dentro. Coronel, havia uma pessoa na casa que estava no banheiro, eu queria que o senhor contasse essa história, essa pessoa conseguiu sair, essa área não foi atingida? Essas informações, elas surgem durante o transcorrer da ocorrência. Eu não posso te afirmar com 100% de certeza. Dizem que tinha uma parente que saía no banheiro e o banheiro realmente ele não foi atingido. Se ela estivesse dentro do banheiro, realmente ela não foi atingida. A expectativa do trabalho ir noite adentro, até em busca dessa criança, ou vai ser suspenso em algum determinado horário? O bombeiro não suspende os trabalhos em hipótese nenhuma. O que vai ter é uma rendição. Esse pessoal que está trabalhando agora, provavelmente por volta das 19h30, vai chegar uma outra equipe, já vai ser a segunda rendição e nós vamos continuar. Eu acredito que mais umas 3, 4 horas de trabalho, eu acredito. O senhor comentava antes a diferença entre um desabamento e um deslizamento de terra, que pode ser até mais fatal, isso, coronel. Por quê? Isso universalmente falando, né? Uma ocorrência de escombros, ela também é perigosa, mas para a vítima ela tem uma sobrevida maior, porque existem os vãos. Então muitas vezes você está preso, uma perna, você tem alguma fratura, mas o principal você tem que você está respirando. E quando você fala de deslizamentos de terra ou outro material, ele toma todos os espaços e impede a sua respiração e também você é comprimido. Então às vezes acontece da pessoa estar com a cabeça do lado de fora e o tórax comprimido e não consegue respirar e acaba morrendo. Então é uma ocorrência bem mais complicada e perigosa também. O solo continua muito encharcado ainda ou a situação parece um pouco melhor agora lá em cima? Não, o solo secou bem,
melhorou para a gente. Em alguns pontos a lama compactou. O trabalho está bem pesado, os bombeiros estão bem assim estafados, né? Estamos fazendo o nosso revezamento, mas eles estão ali chegando no momento de fazer o revezamento, que é isso que nós estamos programando. É difícil estimar, mas encontrado já, né, o corpo da Zenaide, apenas o corpo da criança agora de 1 ano e 5 meses que os bombeiros procuram. É possível estimar se ainda nessa madrugada, pela área a ser vasculhada, pode ser finalizado o trabalho? Sim, a gente, em virtude da área ali, ao ser retirado a avó, não vai sobrar muito espaço para procurar a criança. Então a gente logo em seguida, se não tiver junto com ela, se não tiver embaixo dela, tá próximo dela, com certeza. Até anoitecer vai, que já são 18 horas, mas acredito que até a madrugada não. Estou acreditando aí que lá por volta de umas 22 horas, mais ou menos. E o trabalho referente às outras residências. 40, né, famílias foram retiradas. Essa situação a Defesa Civil está monitorando. Existe risco de desabamento de novas casas, mesmo sem novas chuvas? Algumas casas foram atingidas e houve um abalo da estrutura. Então existe o risco de desabamento dessas casas. Mas como eu falei, elas já não tem ninguém morando. A Defesa Civil está monitorando, catalogou todos os moradores, né, avisou do perigo, do risco, para que eles realmente não retornem para suas residências. Casas que foram totalmente destruídas, apenas essas duas onde estavam a família? Não, tem mais casas que foram destruídas porque tem uma outra faixa, a uns 30 metros acima, que houve também um outro deslizamento, só que nessas residências as pessoas já tinham saído antes, então ninguém foi atingido, somente as residências. Ok, eu agradeço então ao comandante aqui dessa operação de resgate, o coronel Jefferson de Mello, ele que acabou de vir aqui do local das buscas, viu, Bruno? E com essa informação de momento, então, o corpo de Zenaide foi encontrado, agora resta apenas o neto dela ser localizado, o menino Pierre, de 1 ano e 5 meses, Bruno. É protocolo dos bombeiros, né, ainda, né, seguir com a esperança de que a criança seja encontrada com vida, né? Mas é praticamente difícil, né, gente? É praticamente difícil. Então a avó acaba de ser encontrada. Eu sigo acompanhando essa história junto com você, tá bom, Bernardo Armandi? Fazendo um favor, tá? E aí novidades no decorrer, claro, surgir novidades, novas informações, o espaço é sempre seu, tá bom?